E ontem à noite, querida família, foi uma loucura tremenda. Atenção, porque hoje vamos te contar a bomba que vai dar a volta ao mundo com a possível contratação de Julián Álvares pelo FC Barcelona. Sim, está acontecendo hoje em Madrid uma reunião relâmpago para finalmente fechar a contratação de Julián Álvares. A gente te conta tudo neste vídeo, que é uma verdadeira loucura, e eu peço que você fique até o final, porque vou te dar os detalhes da transferência de Julián para o Barcelona. Notícia adiantada ontem à noite pelos gigantes e Jornal Sport. Confira as informações. É um verão de loucura com a Copa do Mundo no meio. O Barcelona e o Atlético de Madrid fizeram uma série de declarações que transformaram essa contratação em uma verdadeira loucura na imprensa espanhola. Primeiro porque o Barça se interessou pelo jogador. Houve uma reunião que a imprensa descobriu. A notícia foi adiantada pelo jornalista Fabrizio Romano. Pois bem, a partir daí, o Atlético de Madrid passou a negar totalmente o possível acordo com o Barcelona. E dizia claramente que não ia vender o jogador para o Barça. A partir daí também surgiram alguns tweets famosos nos quais o Atlético de Madrid tentava ridicularizar o Barcelona. Pois bem, chegou a Copa do Mundo, passou todo o Mundial e esperava-se que, após esse campeonato, o Barcelona e o Atlético de Madrid tentassem chegar a algum tipo de acordo, porque aconteceu o que tinha que acontecer. E era para que o jogador argentino se pronunciasse e publicamente mostrasse sua intenção de deixar o clube rubro-branco. E foi isso que aconteceu. Após uma partida da Copa do Mundo, Julián Álvares foi à imprensa e disse claramente que seu desejo era sair da entidade. Uma entidade que havia feito uma promessa a ele. E isso é muito importante para este vídeo. Fizeram uma promessa clara a Julián Álvares. Se chegasse uma oferta interessante e importante para seu time, iriam deixá-lo sair e realizar seu sonho. Lembremos que Julián Álvares, campeão do mundo há 4 anos com a Argentina, campeão da Champions com o City, campeão de tudo com o time de Pep Guardiola naquela época, no Atlético de Madrid, não ganhou nenhum título. Ele marcou gols, foi a estrela, tentou liderar o projeto de Diego Pablo Simeone, mas sem sorte porque não conseguiu ganhar nenhum troféu. Julián é jovem e Julián quer continuar vencendo. Por isso, seu maior sonho é vestir a camisa do time que o fazia feliz quando era criança. Porque seu grande ídolo, Lionel Andrés Messi, jogava no Barça e desde pequeno o argentino sonhava em um dia vestir essa camisa. Vamos te contar a seguir o que aconteceu para que Julián e o Barça chegassem a um acordo rapidíssimo, mas também porque há uma parte que está bloqueando totalmente a operação. Vocês já sabem, Gilmarín, um dos donos do Atlético de Madrid. Acima dele há um grupo investidor muito importante, mas Gilmarín, que quase nunca fala, também falou durante este verão. Desmentindo tudo, dizendo que Julián não está à venda, que ele é a peça central do projeto, que não vão deixá-lo sair para o Barcelona. Mas o Barça continua lutando e Julián também para realizar seu sonho. Já te conto o que aconteceu ontem à noite e como uma operação bloqueada pode se tornar realidade nas próximas horas. Não sai daí, clica no botão de curtir porque isso continua. E ontem à tarde e noite os jornalistas Gerard Romero dos Gigantes e Carlos Manfort do Sport, todos ao mesmo tempo, lançavam pelo Twitter um sinal de alerta de que algo estava acontecendo, de que algo estava se movendo, de que uma contratação poderia acontecer. E rapidamente, após abrir o tweet, o senhor Gerard Romero foi adiantando a notícia, uma notícia que seria confirmada minutos depois pelo colega Carlos Manfort, do Jornal Sport. E é que flagraram ao vivo o Deco, diretor esportivo do Barcelona, com João Amaral, seu colega, o colega da equipe do Barcelona, para fechar as contratações rumo a Madrid. Falava-se há algumas horas, já se comentava antes que os representantes de Julián poderiam chegar a Barcelona, mas foi o contrário. Finalmente, foram Deco e João Amaral que viajaram e foram flagrados por esses jornalistas para traçar a estratégia final para fechar a contratação de Julián Álvares. Deco e João Amaral já estão em Madrid esta noite e, como eu disse, nessas imagens foram flagrados por Gerard Romero e Carlos Manfort. E, portanto, atenção, porque eles já tiveram um primeiro encontro, houve um jantar, não sabemos com quem, mas hoje sim vai acontecer, vai ser traçada essa estratégia com a equipe de representantes de Julián Álvares, liderada por Fernando Hidalgo.
Hoje é o dia, hoje quarta-feira, 5 de agosto, pode ser dado um passo gigante, nunca melhor dito, para tentar conseguir a contratação de Julián Álvares. Quais são as exigências que o Atlético de Madrid vai fazer? Um time rubro-branco que se recusou terminantemente a negociar com o Barça. Rejeitou essa primeira oferta de 100 milhões de euros, apesar de que o jogador argentino e o clube blaugrana já têm tudo acertado. Vamos ver o que Deco faz, como ele estabelece essas bases. De que forma eles podem convencer o Atlético de Madrid? Como eles podem construir uma narrativa que sirva para o time de Gilmarín para depois, diante da sua torcida, desmentir tudo o que disseram? Porque imaginem a situação em que o Atlético de Madrid se encontra agora, se finalmente aceitarem uma oferta do Barça e Julián acabar indo para Barcelona. Como eles vão convencer seus torcedores de que a negociação aconteceu se eles negaram tudo? Sempre disseram não ao Barça. Se acontecer agora, como vão explicar? Pois bem, Deco e João Amaral vão se reunir hoje com Fernando Hidalgo e a equipe de Julián Álvares para tentar criar uma narrativa, chegar a uma oferta tão importante que seja irrecusável. Não sabemos se Ferran Torres faz parte dessa negociação, porque tudo indica que o jogador valenciano não vai renovar com o Barça após suas últimas declarações e que Julián faria de tudo para sair para Barcelona. Mas enfim, evidentemente, se eles não têm um camisa 9 e não têm uma oferta financeira que lhes interesse, obviamente não vão aceitar. Por isso, a alternativa de que Ferran Torres acabe jogando no Atlético de Madrid é uma possibilidade que não está descartada e talvez Deco saiba algo a mais do que nós, claro, e pode ser que ele já tenha deixado isso encaminhado. Não sabemos, mas o que está claro, e isso é 100% informação real, é que Julián Álvares quer jogar no FC Barcelona a todo custo. Barcelona. Fernando Hidalgo, Deco, João Amaral, todos vão se encontrar hoje. E como eu disse, essa é a grande informação que ontem foi revelada por Gerard Romero e Carlos Monfort, jornalistas catalães. Jornalistas que ontem flagraram no aeroporto de Barcelona pegando esse voo, um voo que depois ia terminar em Madrid. E que, evidentemente, também foram flagrados na capital da Espanha. Hoje é um dia importante. Lembrem-se que na semana que vem, hoje é dia 5, o Barça tem neste fim de semana um jogo contra a Udinese e o Nottingham Forest. Na semana que vem, o Barça ainda não vai estar em Barcelona para jogar o troféu Joan Gamper, que será no dia 19. Ou seja, temos 2 semanas para tentar que Julián chegue a algum acordo com o Atlético de Madrid e que o Barça também se entenda com o clube rubro-branco. E que finalmente para o dia 19, que é o troféu Joan Gamper, troféu de apresentação de todos os jogadores e do elenco, já esteja presente a Aranha. Álvares com o Barça de Hansi Flick. É o 9, é o jogador que eles querem, é o grande desejo, não há outra alternativa. O Barça, se não chegar a um acordo com o Atlético de Madrid e Julián não puder vir, não vai haver vaga de inscrição, não vai desperdiçar dinheiro em outro jogador, isso está claríssimo para nós. O Barça é Julián ou nada. Essa é a informação que o clube passou para a imprensa e que temos até o momento. Portanto, fiquemos atentos. Essa é a informação que posso te dar hoje. Tudo, como eu disse, fica à espera de que venha à tona alguma nota informativa também sobre o que está acontecendo nessa reunião que vai acontecer hoje. Enquanto você assiste a este vídeo, possivelmente já estão sentados frente a frente Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvares, Deco e João Amaral. Portanto, família, clica no botão de curtir, se inscreva porque isso aqui é realmente uma loucura.